Vamos para a nossa mensagem de hoje? Nossa mensagem de hoje está lá em João, capítulo 4. João 4. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, vai estar na tela. Você que não trouxe, quer dizer, você que trouxe, acompanha. Quem não trouxe, está na tela. Ou os dois também, né? Qualquer jeito vai estar na tela. Nós estamos no meio da diferença. É o mês da diferença. O mês que Deus vai fazer a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o santo e o ímpio. Depois você lê lá Malaquias 3,18. Este é o versículo tema deste mês. A nossa mensagem hoje está em João 4. É o quarto livro do Evangelho, Novo Testamento. Já conseguiram achar? Nós temos a história aqui que Jesus estava sendo já meio que perseguido, vamos dizer assim, pelos fariseus. O versículo 1 diz isso, a história continua no versículo do capítulo 3, no versículo 1. E Jesus sai às pressas, deixou a Judéia e foi para a Galileia. Só que era necessário passar por Samaria. Samaria que, naquela época, e até os dias de hoje, tem vários problemas com os israelitas, com os judeus, aquela briga, onde deve adorar, onde deve buscar a Deus. E até hoje, desde aquela época, eles, vamos supor assim, no nosso ditado popular, eles não se batiam, né? Um não ia muito com a cara do outro. Era coisa que fica no seu canto, que eu fico no meu. E era assim. E diz aqui no versículo 4, diz o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa hora sexta era por volta de meio-dia. Então nós imaginamos que naquela terra, que a maior parte é uma terra meio desértica, né? É o deserto ali, ou aquele arado forte. Então o calor era violento, né? Vamos dizer assim, que o calor era uma coisa insuportável. Você ficar andando aí, naquela época não tinham carros a motor, era tudo a cavalo, e Jesus diz aqui que estava a pé. Que quem tinha cavalo naquela época, ainda mais nessa região ali de Israel, eram pessoas muito ricas, então só era governantes, o povo romano. Então nós vemos que até Jesus, quando foi entrar em Jerusalém antes da sua morte, entrou num jumentinho, né? Então para você ver como era a situação. Mas nós vemos que ele fala assim, ele andando por lá, por volta de meio-dia, encontra uma samaritana. E ele podia passar por outros caminhos? Até que podia, mas o caminho mais curto era passando por lá. Mas Jesus, para tudo, nós sabemos que ele tem um propósito, não tem? Talvez os discípulos sem meio entender, porque falar assim, nós vamos passar por Samaria? O que é que nós vamos caçar com aquele povo? Aquele povo vai nos xingar, vai nos escorraçar de lá, vai nos depredar, vai jogar pedra, vai nos expulsar de lá. Mas Jesus, às vezes, mesmo que nós não sabemos como e quando ele vai agir, ele sempre tem uma solução para os problemas. E você vê que ele fala assim, ó, meia hora cedo, veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus estava ali descansando, encostado, creio eu, no poço, que diz que assentou-se assim junto da fonte. Então você imagina ali Jesus cansado de tanto andar, naquele meio deserto, parou naquele poço e veio uma mulher samaritana. Jesus cansado, estava melhor que eu fisicamente, creio eu, porque eles andavam demais. Então você imagina, o sol debaixo do sol quente,
O sol lá era violento, é igual daqui, só que no meio do deserto, então você imagina como é que piora, né? Até que as pedrinhas refletem, fica mais quente ainda, fica um calor que você não tem ideia. Aí Jesus para ali, vê a mulher, e ele fala: mulher, dai-me de beber. No versículo 8, vamos continuar lendo, porque a história é grande. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque aí agora diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nós podemos ir por várias vertentes aqui nesse versículo, que é um versículo muito enriquecedor para o nosso entendimento. Aqui nós podemos tirar várias mensagens, mas a mensagem que eu quero que vocês entendam hoje é sobre ele te daria água viva. E o que é essa água viva? Daqui para o final da história, da mensagem, nós vamos entender melhor. Mas você vê que Jesus vai lá e pede a ela, e ela fala: Senhor, como é que você está me pedindo água? Você não entende que tem um problema aqui, que a sociedade diz que nós não podemos falar um com o outro, porque é uma briga, é uma coisa, mas às vezes nossa vida é assim. Nossa vida, às vezes, nós vamos fazer coisas, andar por situações que nós não vamos entender. Nós vamos fazer, às vezes você está num lugar e você... Por que eu estou aqui essa hora? Eu nunca vim essa hora e Deus ali te abençoa. Não acontece isso? Você às vezes está num lugar que você nem era para você estar e acontece alguma coisa ali, é uma bênção de Deus, surge do nada. Acontece. Eu tenho certeza que acontece na minha vida, acontece na sua. E você que ele fala, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, esse é o que mais importante. Porque para termos a água viva, nós temos que conhecer quem é que dá. Porque se nós não conhecermos, vamos fazer igual a mulher samaritana. Quem é tu que está me pedindo? Porque é fácil nós pedirmos bênçãos. Ou você acha que aquela mulher samaritana, se chegasse para ela assim e falasse: eu vou pegar água para você, naquele sol quente. Lembramos que um poço, principalmente naquela época, hoje em dia não, hoje em dia tem as bombas de água, né? Você enche lá, sai jorrando água. Nós temos até o caso daquele filme, tem até na Netflix fazendo propaganda para eles, do vento lá, do criador de vento, negócio assim, né? Que tem o menino lá da África que fez a energia eólica, que para bombear a água para a sua comunidade em si, porque a água ali não chegava, e eles precisavam de água, porque se você não tiver água, você morre, né? Morre de sede. E ele fez ali a água e abundou a água ali, porque ele fez por meio da energia eólica. Mas você vê que naquela época, então, que era só na cordinha, era um balde, muitos já viram em filmes, ou até em desenhos, ou até pessoalmente também, no interior ainda tem essas coisas ainda, que você vai descer aquela cordinha ali, bonitinho, descendo, depois tem que puxar cheio, né? Descer é fácil, né? Que você só joga lá, tá mil maravilhas. Mas para subir, às vezes, demora, que você vai puxar ali, o balde veio cheio, é um esforço. Você imagina meio-dia, então, debaixo do sol quente de Cuiabá, 38 graus, mais em agosto, setembro. Era uma tarefa fácil? Não era. Até porque você lembra que o poço ficava um pouco distante da cidade, né? Ficava fora da cidade. Não era lá dentro da cidade. Então ela tinha que ir andando, e você vê que ela vai andando sozinha. Por que andando sozinha? Agora nós vamos continuar lendo no versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E agora vem mais interessante. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. E a maioria das vezes nós estamos desse jeito. Jesus fala conosco: olha, eu tenho algo melhor para te dar. Quantas vezes você não escutou aqui pregações do pastor Carlos, desde que ele chegou, ou outros que estavam aqui antes, missionário nas redes sociais, o pastor Jaime, sempre falando de um Deus que faz milagres, um Deus que faz maravilhas, um Deus que te faz crescer, te faz ter vida abundante, melhora a sua vida. Mas nós ficamos apenas por ficar sabendo daquele Deus. Nós ficamos sabendo. Nós escutamos testemunhos. Aqui o pastor Tony, todo domingo ele pega testemunhos. E sempre tem pessoas para dar. Talvez você fique olhando essas pessoas que estão testemunhando aí, e você fica imaginando, mas por que eu estou aqui e minha vida não vai para frente, não acontece nada? Por que será que, poxa, eu venho, eu participo, eu tomo da ceia, eu faço as coisas conforme a Bíblia diz? Será? Porque se nós temos isso dentro de nós, isso tem que jorrar. Aquilo dali não pode ficar ali. Você já viu o poder da água? Já viram uma cachoeira? Aqui tem muita. Uma hidrelétrica, quando rompe aquelas hidrelétricas, quando rompe a barreira lá, que abre as comportas, e você vê que aquela água desce numa força violenta. Mas será que nós temos jorrado dentro de Deus essa água viva? Porque disse a mulher, o que ela falou? Senhor, dai-me dessa água. Mesmo que ela não entendesse tanto, porque o primeiro contato dela com Jesus. E nós, às vezes, estamos muito tempo ouvindo, mas nós não pegamos a bênção. Nós deixamos a bênção passar. E depois ficamos reclamando: Senhor, mas por que o Senhor não faz? Porque quando está sendo aqui, está acontecendo, você leu, você viu, você entendeu, talvez está entendendo aí agora, mas a bênção está passando. Você tem que agarrar a bênção. Lembra de Jacó? Tem até a música do Fernandes. Jacó segurou o anjo, não deixou subir, agarrou, falou: olha, eu quero minha bênção, eu preciso, porque eu tenho feito as coisas e eu tenho sede desse Deus, mas a minha vida não muda. A minha vida continua do mesmo jeito, da mesma situação de quando eu entrei na igreja. Eu tenho problemas antigos na minha vida que não se resolveram até hoje. Mas você tem um Deus grande, você tem um Deus poderoso, por que nós continuamos assim nessa vida ainda? Lembra que diz Eclesiastes? Eu não vou abrir para você não, mas fala que Eclesiastes 7:10, ele fala: não digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Muitos de nós às vezes estamos assim, falando que desde que eu entrei na igreja, bom que eu tenho Deus, né? Tá legal, porque Deus está comigo, eu tenho ido na igreja, o povo lá da igreja é bem carinhoso, bem legal, mas a minha vida assim, olha, melhorou muita coisa não. Não cometa esse erro de falar essas coisas, porque Deus está com você. Deus é com você em meio às dificuldades, e Ele está pronto para te abençoar, só que você tem que agarrar. Você não pode deixar as oportunidades passar na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te chamar para algo novo, algo diferente, algo que vai te abençoar, algo que vai te levar além do que você imagina. Só que quando Ele vier falar com você, você não tem que estar de ouvidos fechados para Ele. Quando Ele falar para você: olha, como Ele foi com a samaritana, olha, tem água aí? Você pode me dar um pouco? Você que tem um acesso aí, tem um balde aí, você pode me dar um pouco de água? Será que quando Deus fala com a gente, nós estamos ouvindo? Nós fazemos o que Ele manda? Porque você vê que Ele fala: se você conhecesse, você não pedirias. Mas vamos continuar lendo. A mulher diz o seguinte, no versículo 15: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la.
Então você vê que você entende que a mulher nem entendeu direito o que Jesus quis dizer. Mas ela queria o quê? O problema dela resolvido. Ela tinha um problema, ela tinha que toda vez ir lá tirar água, não tinha? Naquele sol quente ainda, né? Porque nós vamos ver o problema dela. Por que ela ia separada das outras mulheres? Porque as mulheres iam cedo. Antes do sol ficar quente, elas iam lá e tiravam. Uma ajudando a outra, mas ela ia sozinha. Mas Deus foi para aquela mulher que estava sozinha, e não para aquelas outras que estavam cheias de gente. Quando aquilo ali estava um fervo. Creio que, você imagina, é uma cidade, eu não sei se era o único poço, mas provavelmente é o único poço da cidade, que as cidades, naquela época, até hoje em Israel, o que é falado, até que tem judeu que vem aqui no Brasil, ele fica abismado com o que a gente faz com a nossa água. Que até um judeu falou que ele viu uma senhorinha no Rio de Janeiro lavando a calçada com a mangueirinha de água e varrendo, para que dali para ele é um absurdo. Então, para você ver como é que falta água para eles, né? Para nós é algo normal. Ele até brincou, que ele falou, se tivesse, nós lá em Jerusalém, em Israel, tivéssemos 10% da água que o Brasil desperdiça, nós estaríamos feitos, nós não teríamos problema de água. Mas, para você ter ideia da gravidade que era e a importância da água para eles, que para nós já é importante. Se nós não tivermos, quando tem seca aí, alguns bairros ficam sem água, nós já ficamos desesperados. Você imagina eles como é que é terrível a situação. Depender de poço, às vezes, depender de chuva, porque senão acaba tudo. Mas você vê que a mulher fala, olha, Senhor, resolve o meu problema. Eu não quero mais vir aqui ter que tirar água. Você acha que nós estamos fazendo pelo menos isso? De mesmo sem entender direito o que Deus quer de nós, tomando essa atitude e falar, Senhor, resolve aqui meu problema. Eu preciso de resolver esse problema, porque não dá mais, eu não aguento mais. Ela fala, Senhor, resolve isso aqui, ó. Eu não quero ter mais sede. Eu não quero mais ter que vir aqui, ter esse trabalho todo de vir aqui na sexta hora, ao meio-dia, tirar essa água aqui, porque é complicado, já chega. Eu não quero isso. Mas disse-lhe Jesus, vai, versículo 16, vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, Senhor, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é do teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então ela está começando a entender, né? Você vê que ela está começando a entender. Porque ela só queria resolver o problema dela, em certo ponto. Não importando quem ele seja. Para ela não importava. Para ela tanto faz, ela só queria ter o problema resolvido. E quantos de nós, às vezes, não estamos assim na igreja, né? Nós vemos para a igreja para resolver problemas. Mas não é errado você vir, não. Já que você veio, é bom que agora você conheça quem é esse Deus. E ele continua dizendo, ela continua dizendo, veja que és profeta, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deves adorar, que era no templo. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Então nós temos a mulher que não entendia direito, ela só queria resolver o problema dela. E ela começa a entender, Jesus começa a falar algumas coisas da vida dela, fala, disseste bem, porque já é o teu 5º marido, você está vivendo uma vida que não deveria. E ela começa a entender, veja que és profeta. Então ela começa a perguntar, onde devemos adorar? Que era a briga antiga, a briga entre eles era essa. Porque os judeus mandavam ir no templo em Jerusalém, e os samaritanos vão ir no monte. Então era no monte ou no templo? Aí começava a briga entre eles. Mas você vê que Jesus fala, olha, vai chegar a hora que não vai ter mais nem monte nem templo. Deus vai procurar o quê? Corações. Verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus procura por mim e por você
mas nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que dizer a verdade a Ele. Nós temos que adorar, não porque Ele dá alguma coisa, mas por quem Ele é. E nós estamos vendo que Ele é o quê? Uma fonte de água viva. E Ele continua dizendo, versículo 25, a mulher disse, e eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então você vê que a mulher é até entendida, né? A mulher sabia que o Cristo iria vir. A mulher sabia. E agora, na maioria das vezes, nós sabemos que o Cristo irá voltar. Mas nós só sabemos, só falando, não, Jesus vai voltar. Mas na nossa vida não muda nada. Nós continuamos do mesmo jeito. E você vê que ela fala assim, Jesus fala, eu sou, eu que te falo. E eu quero que você pule lá para o versículo 39. Nós vemos que essa mulher, os discípulos voltam, perguntam para ela o que fala ali, por que você está falando com essa mulher samaritana, por que está acontecendo isso, o senhor não deveria, porque isso aqui é algo errado, nossa prática, nossa cultura, não tem isso. Mas diz que ela saiu, voltou para a cidade correndo para contar o que Jesus tinha feito, Jesus tinha falado e quem era Jesus. E diz o seguinte, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Olha só que coisa interessante. Foi por um testemunho de uma mulher que uma cidade toda mudou. Será que Deus não quer que nós sejamos testemunho na nossa cidade, nossa família, na nossa casa? Porque nós, às vezes, nossas pessoas, nossos familiares ficam na nossa casa, falam assim, você vai na igreja? Falando, vou. E o próprio Satanás usa aquelas pessoas, às vezes, para perguntar coisas, você, mas por que sua vida não muda, né? Por que sua vida está desse jeito? Por que você continua essa miséria toda, pedindo dinheiro emprestado, pedindo coisa para mim? Por que será? Mas nós vimos que essa mulher samaritana saiu e testificou, falou de Jesus para toda aquela cidade. Uma mulher que não entendia muito bem, que precisava de uma ajuda, já estava no seu 5º marido. Já tinha coisas ali que tinham acontecendo. Jesus fala para ela, volta lá, se conserta com seu marido, casa com ele, resolva a sua vida. Faça o que tem que fazer. E ela fica abismada porque ela vê que ela compreendeu, ela entendeu esse grande Deus. Que Ele era o Cristo, Ele era o Messias, Ele era o libertador. E ela sai correndo para contar para a cidade toda aquela coisa maravilhosa que Deus tinha feito na vida dela. Porque ao momento que Deus entra na nossa vida jamais será a mesma. Quando nós deixamos Ele entrar, deixamos dele agir na nossa vida, nada continua como está. As coisas mudam. Se continua do mesmo jeito, pergunta para Deus o que está acontecendo, que você pode melhorar, que tem que mudar. Porque alguma coisa está errada. Porque Deus é uma fonte de água viva. Ele tem que fazer jorrar dentro de nós. Isso aqui, vamos continuar no versículo 40. Indo, pois, ele ter com os samaritanos, rogaram ali que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Você vê, era uma cidade que não aceitava os judeus, tinha problemas. E mudou toda a história daquela cidade. Já não queria soltar Jesus. Não, fica aqui com a gente. Porque quem entende, compreende o que Jesus é, não quer soltar Ele. Porque sabe, onde que Deus está, onde que Jesus está, a bênção está ali. Lembra de Obed-edom? A Arca da Aliança ficou quanto tempo na casa de Obed-edom? 3 meses. Não foi isso? Ficou ali o tempo, até que Davi voltou para buscá-la. E o que aconteceu com Obed-edom? Deus abençoou muitíssimo eles e sua casa. Porque aonde a presença de Deus está, onde Jesus está, ali tem que ter abundância. Ali Deus tem que abençoar. Ali Deus não tem como deixar a vida daquela pessoa da mesma maneira. Ali, se uma pessoa está doente, aonde há luz, as trevas? Então, onde tem luz, as trevas têm que sair.
Não tem como uma ficar do lado da outra, ficar perto da outra. Não combina. É igual água e azeite, né? Não se misturam. Nós temos que ser assim. Se nós estamos com a bênção de Deus, estamos vivendo a bênção de Deus, estamos com Jesus, nossa vida não pode ser a mesma. Nós temos que viver uma vida de bênção. Quantos aqui querem ser abençoados em sua vida? É Jesus que te abençoa. Fique perto de Jesus. Você não tem ideia do que Ele pode fazer por você. Vamos continuar lendo. Ficou ali 2 dias e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Quando nós mesmos entendemos, você vê, olha, não é nem porque você está falando da mulher samaritana, que aqui não fala o nome dela. Não é nem porque você está falando, não, mulher. É porque nós ouvimos e nós cremos. Nós queremos Ele aqui perto da gente. Nós queremos Ele aqui porque nós entendemos que quando Ele está aqui, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. Onde Jesus passava tinha o quê? Curas, milagres, libertações. Jesus fazia proezas, maravilhas. Por que na nossa vida não está acontecendo nada disso, hein? Por que às vezes não estamos vivendo isso? Porque nós temos que ser igual a mulher samaritana, temos que crer. O povo samaritano creu. E ali aconteceu maravilhas, milagres. Deus operou ali. Jesus fez acontecer ali o que deveria acontecer. Quem creu, experimentou a liberdade de Deus, experimentou a salvação. Nós temos que crer nesse Jesus. Nós temos que crer que Ele é uma fonte inesgotável. Ele não é um manancial. Ele não é uma cisterna. Lembra de Jeremias 2? Deus reclamando com Jeremias o profeta. Fala: Jeremias, o meu povo fez 2 maldades. Se afastou de mim e ainda fez cisternas. Eu que sou um manancial. Eles se afastaram. Foi porque quiseram, eu não mandei, eles saíram. O coração deles endureceu. É nós que nos afastamos de Deus. É nós que deixamos Ele para lá, deixamos Ele para trás e vivemos da maneira que nós queremos. E isso é importante nós entendermos hoje. Jesus, Ele está aqui para mim e para você. Ele faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus. E onde Jesus está tem o quê? Milagres, maravilhas. Então, se você pedir para Jesus entrar na sua casa, acontece o que na sua casa? Milagres, maravilhas. Se você pedir para Jesus entrar nas suas finanças, milagres, maravilhas. Se você pedir para Jesus entrar na sua saúde, milagres. Porque Jesus está à porta e bate. Se você não abrir, Ele não entra. Mas tem um que entra sem você mandar, que está só espreitando você, aproveitando da sua ingenuidade, da sua fraqueza, para acabar com você, para acabar comigo. Ele espera, Satanás, o diabo. Ele veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Nós não podemos dar lugar para ele. O justo não dá lugar para Satanás, mas o ímpio vive da maneira que quer. Um justo vive pela fé, o ímpio não. O ímpio vive da maneira que ele quer, da maneira que ele acha melhor. Se nós estamos sendo justos, nós temos que crer em Deus, crer nesse Deus poderoso, nesse manancial de águas vivas. Ele tem que estar dentro de nós. Tem que jorrar de dentro de nós essa água viva. Você vê que ela fala: Senhor, resolve meu problema, não quero mais ter que vir aqui. Mal ela sabia o que ela estava pedindo. Mal ela sabia. Porque a vida daquela dia em diante, a vida dela mudou. Ela jamais foi a mesma. E jamais a cidade dela foi a mesma cidade. Você vê, uma pessoa que era tida como
Alguns falam prostituta, porque ela não dava junto com as mulheres, porque uma mulher que tinha muitos homens naquela época não era respeitada. Por isso que ela ia sozinha ao meio-dia tirar água, porque ela não poderia ser vista perto das outras, como se fosse aquele negócio. Não me misturo com você, porque você é pecador, você já fez um monte de coisa, eu sou santo. Então ela ia sozinha. Mas para quem Jesus falou primeiro? Para ela. Porque Jesus está aqui para quem precisa dele. Não para quem acha que quer ele de alguma forma porque quer. Não. Você viu que ele procura verdadeiros adoradores que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Esses que entendem o que é isso, que procura a Deus. Você vê, ela fala no versículo aqui que ele falou que a mulher já dizia, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido falar, ou ele falar. Então já não era mais porque ela estava dizendo, é porque eles entenderam o que Jesus disse, já estava ali abismado, estava crendo no seu coração. Então já estava com o coração entregue a Jesus. Não precisava mais a mulher falar, o povo mesmo já estava crendo, porque estava ouvindo Jesus falar. Se nós ouvirmos o que Jesus tem para falar, nossa vida jamais será a mesma. Não precisa nem mais eu estar aqui falando com vocês o quão esse Jesus é bom, o quão ele é maravilhoso, o quão ele faz milagres. Vocês veem as mensagens missionárias, os vídeos, ele no YouTube, até os dias de hoje, não mudou nada. Ele ora ao Deus e aquele que crê não fica curado naquela mesma hora. Mas é o que crê. Creia no poder de Jesus. Nós somos apenas instrumentos para estar orando, mas você tem que crer no Jesus. Creia nessa água viva. Tem que estar dentro de você. Você não pode aceitar que o diabo tome a sua casa. Você não pode aceitar que o diabo tome a sua saúde. Você não pode aceitar que o diabo tome a sua vida financeira, a sua vida sentimental. Você não pode. Você tem que falar: Jesus, toma conta. Tem que ser o Senhor, não pode ser outro. Tem que ser Jesus. Deus está ali para mim e para você. E para encerrar nossa mensagem, abra lá nos Salmos 15. Salmos 15. Livro de Salmos. Nós temos que ficar perto de Jesus, estar perto dele. Viver o que ele manda. Nós temos que ser verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. Nós conheceremos esse Deus poderoso. Salmos 15. Conseguiram achar? Verso 1. Já acharam? Salmos 15, 1 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo e desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Olha só que maravilha. Você vê aqui o salmista perguntando aqui, fazendo tipo uma pergunta para Deus, o salmista Davi: mas Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte, Senhor? Porque o salmista queria habitar onde? Com Jesus. Nós temos que o salmista, a Bíblia fala que o salmista era um homem segundo o coração de Deus. Fez muita coisa errada? Fez algumas coisas, não muitas coisas, fez algumas coisas erradas,
Porque ele era humano também, assim como nós, que às vezes falhamos, mas ele se arrependeu do erro dele, dos erros dele, e não voltou a cometê-los. Nós temos que aprender a se arrepender dos nossos erros e não cometê-los mais, que esse é o arrependimento verdadeiro. Você vê que Jesus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, aquele que anda na verdade. Jesus quer estar perto dessas pessoas que andam na verdade. Nós temos que habitar com Ele no seu tabernáculo, habitar com Jesus. Nós vimos semana passada, quem esteve aqui presente ouviu, que Ele é a nossa fortaleza, um tempo da angústia, um tempo de sofrimento, Ele é a nossa fortaleza. E você vê no final do verso 5 que ele fala: quem faz isto nunca será abalado. Nós não seremos abalados, porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos Jesus na nossa vida. Não é doença que vai nos abalar, porque nós temos Jesus na nossa vida. Não é o desânimo que vai nos abalar, porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos esse manancial. Não é uma depressão que vai nos abalar, porque nós temos Jesus na nossa vida. Não é uma situação na família, um problema que vai nos abalar, porque nós temos Jesus na nossa vida, nós vamos vencer todos estes males. Se andarmos com Ele, fazendo a sua vontade, sendo justos, retos, íntegros, fazendo a vontade do Pai, fazendo o que manda, ordena as Escrituras. Lembrando que nossas Escrituras é um manual. Não tem um manual que você pega quando você compra um eletrodoméstico, ou até um eletrodoméstico mesmo, um eletroeletrônico, você vai aprender a mexer, você vai aprender a montar uma cama, um berço, alguma coisa, você vai lá montar. Quando você vê, tem um manualzinho ali, né? Fala, eu mesmo vou montar isso aqui. Geralmente falta alguma peça que você acha assim, por que essa peça está faltando, né? Mas você consegue montar ainda, mesmo assim. Aí fica seguro. Mas é um manual que você aprende a montar. A Bíblia é um manual que você aprende a como viver. E não é viver a sua vida normalmente. É viver o extraordinário de Deus. Nós temos que ser pessoas extraordinárias. Nós não podemos dar o braço a torcer para a doença. Nós não podemos dar o braço a torcer para a falta de dinheiro, para a prosperidade que não vem. Nós não podemos dar o braço a torcer para aquela vida sentimental que não flui, que não anda. Talvez você fale assim, mas eu sou casado, mas não está nada indo para frente faz muito tempo. Está ruim, está difícil, está complicado. Não, é um manancial. Não para de jorrar água, aquilo dali não para. Jesus não para de fazer coisas boas na nossa vida. Nós temos que viver a bênção de Deus. Aprender a viver com Jesus é a melhor decisão que nós vamos tomar. A melhor decisão que nós temos de vida é aprender a andar com Ele. Lembra eu que falei de Obed-Edom? Foi só um tempo, mas Obed-Edom aproveitou aquele tempo que ele teve ali, porque naquela época a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor, a presença de Deus. Quando ela esteve ali, Obed-Edom foi muitíssimo abençoado, ele e sua casa. E hoje nós temos, o véu foi rasgado, e ele fala, Jesus fala até para a samaritana, olha, aquele que vai estar no seu coração, aquele que adorar a Ele, em espírito e em verdade, vai ter Ele, vai ser um manancial, vai jorrar água. Nós temos que fazer isso, nós temos que buscar esse Deus poderoso, nós temos que estar com esse anseio de Deus. Nós não podemos aceitar a derrota em nossa casa. Nós não podemos aceitar isso. O diabo trabalhou, mas pode ser que ele trabalhou até hoje, até agora, mas a partir de agora, ele não vai ter mais lugar. Porque você tem que aceitar primeiramente no seu coração, começar a falar, diabo, não, acabou, chega. Você não tem mais lugar na minha vida. Nossa boca, nós temos que falar promessas de Deus. Nós temos que profetizar. Falar, diabo, aqui não é lugar para você. Meu corpo não é lugar para o diabo.
Nós temos que viver uma vida sã, uma vida boa, sem doença. Atingiu você? Não aceita não. Não aceita isso que o diabo está propondo na sua vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não aceite isso na sua vida. Se você der lugar, se eu dou lugar, ele toma conta. Ele é igual aquele tipo de pessoa, né? Aquele tipo de pessoa chata, que tem umas pessoas que é chata, né? Tem ou não tem? Você dá uma mão, que é o braço todo, né? O pastor Gilmar falou que é o pé, mas que é tudo. Você dá uma mão, que é um braço. Você dá o braço, que é o outro também. E o diabo vai assim. Vai entrando na nossa vida desse jeito. Entrou com uma coisinha, você falou, não é nada não, né? Normal, às vezes. Acontecer uma coisa dessa, é normal, faz parte. Aí você, tudo bem, você passou. Aí veio outra coisa pior. Aí você já falou assim, mas essas coisas acontecem às vezes, né? E isso é para todas as áreas da sua vida. Essas coisas acontecem às vezes, né? Aí você vai e passa, tudo bem, não. Deus quis assim, Deus deixou. Deus é meu Deus, então... Não, nós temos que resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Nós não podemos aceitar ele em nossa vida. Aonde há trevas, não há luz. Onde há luz, não há trevas. Aquele povo entendeu, compreendeu o que Jesus estava falando. E eles tiveram a salvação. Nós temos que ter essa salvação. Nós temos que ver essa vida em uma vida com abundância. Nós temos que ver o melhor de Deus. Nós temos que estar perto de Jesus. Perto de Deus. Nós temos que estar junto com Ele. Ele que vai nos abençoar. E nós temos que resistir ao diabo. Não temos que dar lugar para ele. Onde Jesus está, ali, a liberdade. Se você está preso em alguma coisa hoje, hoje é o dia de libertar. Hoje é o dia de libertar da sua casa. Hoje é o dia de libertação da sua vida financeira, da sua vida sentimental, aonde quer que seja. Deus vai libertar hoje. Porque você entendeu e compreendeu. Quando eles entendem e compreendem e colocaram no seu coração de buscar esse Deus, de estar sempre perto dele, de adorar a ele em espírito e em verdade, olha, nada mais pode deter alguém assim. Nós estaremos guardados, seguros, e como diz o salmista, nada pode nos abalar. Nada vai poder nos abalar. Mas nós temos que estar firmados em Deus, firmados nessa promessa do Senhor, que eu tenho certeza que será maravilhoso nossos dias na terra. Nós temos promessas lá no céu, mas também nós temos promessas aqui na terra. Nós somos filhos de Deus, eleitos, povo santo, sacerdócio real, povo escolhido.